Olá pessoal, continuando a série sobre os assuntos que vocês pediram para eu gravar nesse contexto de pandemia para guardar no coração, né? A gente vai falar hoje sobre como evitar a laceração na vulva, na vagina, né? Enfim, na parte íntima durante o parto, tá? Então eu vou contar para vocês uma história. Há muito tempo atrás, quando eu trabalhava ainda na maternidade, eu atendi uma moça e não lembro se era o sexto ou sétimo parto dela, e todos os partos dela anteriores tinham sido feitos, assistidos em casa por parteiras. Ela estava vindo do Nordeste, né? E esse era o primeiro parto dela na maternidade. Então eu era bem ingênua, né? Bem começando ainda, e eu pedi para ela para eu olhar a vulva dela, né? Eu falei pra ela por que eu queria olhar. Falei com ela, eu quero olhar porque você nunca deve ter tido ponto, né? Nunca deve ter tido nem corte nem ponto, não é? Ela, sim, não, a parteira não faz ponto e nem corte. Então, quando eu fui olhar a vulva dela, a vagina, era tinha uma anatomia como se não tivesse tido parto, completamente se modificou alguma coisa, como eu não a conhecia antes, então simplesmente não vi, não percebi, né? Então, eu tô falando isso pra vocês porque, assim, eu já vi algumas rupturas, né? Algumas lacerações, machucados, que são machucados que acontecem na passagem do bebê. E eu já vi muito graves, tá? Só que todas as lacerações graves que eu vi, e que foram poucas, isso não foi muito, eu tô falando de tudo, de maternidade, de casa de parto, de hospital. Quando eu vi, foram partos que tiveram a episiotomia, que é o corte, tá? Que é o corte na vagina para o bebê nascer. E esses partos também, a mulher estava na posição deitada, né? Deitada com as pernas para cima, elevadas, tá? Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer que como que a gente faz para proteger a nossa vulva, a nossa vagina no parto? É não fazer isso. É não ter a episiotomia, né? E nem parir deitada com as pernas para cima. É na hora do parto a gente lembrar, ou pedir para alguém lembrar a gente, que pode ser enfermeira, a doula ou acompanhante, lembrar da gente encontrar a posição que a gente se sente mais confortável. A melhor posição para o parto é aquela que a gente está mais confortável. E não é necessário ter medo de mudar de posição. Não tenham medo de se movimentar. Mesmo que o neném já esteja coroando, não tenham medo de se movimentar nesse momento e encontrar a posição que você se sente mais confortável. É nessa posição que você se sente mais confortável que é a posição que vai melhor proteger você dos cortes, tá? E também, o que ajuda a proteger do corte? Não fazer força dirigida, assim, fazer força somente se você tiver vontade de fazer força e se essa força for incontrolável, se ela vier de maneira incontrolável, né? Então não tem como você controlar e você vai fazer, tá? Não fazer força se não tiver vontade. E não pare deitada e não deixar e não ter ninguém empurrando a sua barriga, a manobra de Priestley. Ela também é uma manobra proibida já, né? E assim, sobre a sutura, hoje em dia a gente não sutura mais da forma como a gente suturava no passado. Eu aprendi a suturar qualquer rasguinho, qualquer arranhadura, eu já costurei, eu costurava, passava o fio e costurava, né? Porque eu fico pensando, a gente tem algum problema com a parte íntima, né? E isso realmente é uma questão de gênero que a gente vai discutir também na oficina de gênero. Mas lembra quando a gente caía, quando a gente era criança? A gente caía, a gente abria o joelho, a gente abria as pernas, né? E a gente não tomava ponto. A gente tomava ponto só se o rasgo fosse um rasgo muito grande. Mas geralmente o que a mãe fazia? Ou o pai, né? Mais a mãe. Lavava, colocava aquele metiolate, ou colocava algum remédio e botava gelo e apertava com algum paninho, alguma gaze, e aquilo sangrava um pouco, sujava um pouco a roupa e acabava parando e cicatrizando.
Lá na nossa vulva, na nossa vagina, do mesmo jeito. E cicatriza até mais rápido. Então, hoje em dia, eu faço o corte se a anatomia, a forma da vulva, se ela ficar muito deformada mesmo, e isso é muito difícil acontecer, muito mesmo, eu nem lembro quando foi que aconteceu isso comigo da última vez, ou se cortar e passar por um vaso e aquele vaso ficar esguichando sangue, tá? E aí vai causar uma perda de sangue muito grande. Então eu faço geralmente uns 2 pontos para parar aquele sangramento, tá? Mas arranhaduras e machucados eu faço como se fosse um machucado em qualquer outro lugar. Eu coloco um gelo, né? Aperto um pouquinho, coloco um gelo e observo. Eu observo e na maioria das vezes não costuro mais. Na oficina eu não vou mostrar aqui, mas na oficina eu vou mostrar até fotos para vocês de cicatrização, tá? Dessas pequenas lacerações que acontecem na maioria das vezes. Se for necessário dar ponto, ou se a mulher quiser o ponto, a gente faz com anestesia, mesmo em centro de parto normal. A gente faz anestesia e faz o ponto, tá, gente? Geralmente a gente mostra isso com um espelho para vocês olharem como tá, explica como vai fechar, tá? E é assim, na maioria das vezes não precisa. E se precisar, a gente vai fazer com anestesia e a gente não vai fazer muito apertado também. Antigamente a gente apertava muitos pontos, como se quisesse costurar bem apertado. Hoje em dia a gente faz só uma aproximação, então é um ponto bem delicado, é um ponto só mesmo para unir o que separou, se caso separar. Então a gente só une, a gente não aperta, a gente não faz um aperto, a gente só vai unir, tá? Então a gente faz isso de forma bem delicada, diferente de... Que bom, né? Que mudou, tá? Então eu acho que é isso, não esquecer que para proteger o períneo, vocês precisam parir numa posição confortável, de preferência vocalizando bastante, abrir a boca, fazer o ar, vocalizar, tá? Não trancar, não se trancar, não deixar ninguém empurrar a sua barriga, não fazer força fora da vontade de fazer força. Eu acho que é isso. Bom, um beijo, guarde no coração as informações, qualquer coisa, tô no grupo para falar com vocês.